Oi, pessoal, tudo bom? Continuamos, então, de onde a gente parou na aula passada, né, com o nosso estudo de VHDL. Então, na aula passada, a gente viu, basicamente, a estrutura básica do VHDL, né, um pouquinho da sintaxe em termos dos tipos de dados, e a gente viu os comandos condicionais, né, alguma coisa similar ao if, e o que, de certa forma, permite que a gente reproduza quase tudo que a gente já fez, né, na área de lógica combinacional. Então, teoricamente, a gente deveria ser capaz de construir todos aqueles circuitos que a gente desenvolveu na primeira disciplina de lógica digital com o que a gente viu na aula passada, né? Hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto e a gente vai ver as áreas de código sequencial, tá? No VHDL. Então, tudo que a gente viu na aula passada acontece em paralelo, né? Dentro da arquitetura, e hoje a gente vai ver uma exceção a essa regra, né? Que são áreas onde a gente delimita porções do código, se é que a gente pode dizer dessa forma, que funcionam de forma sequencial, tá? Então, está aqui um resumo da aula. A gente vai ver, então, as regiões de código sequencial, algumas construções específicas para essas áreas, né? E mais alguns detalhes que vão ser necessários. Tá? Então, a gente viu no VHDL, tudo acontece em paralelo, né? Quando a gente quer alguma coisa mais síncrona, né? Que por exemplo, aconteça, onde você determina um bloco onde as instruções são sequenciais, e a gente quer que esse bloco seja executado quando alguma condição seja satisfeita, então a gente usa esse termo process, né? Essa palavra reservada, e esse bloco definido como process, né? Que começa com process e termina com end process, ele determina essas regiões, tá? De código sequencial. Então, é bem simples, né? Eu dou um nome para essa região, process, begin, e termino com end process, tá? Essas regiões, esses processos, nessas regiões process, elas vão ter essa cara aqui, tá? E um aspecto bem interessante que, junto com o process, a gente precisa apresentar uma lista de sensibilidade, né? Para que serve essa lista? Essa lista de sensibilidade, nessa lista, a gente inclui todos os sinais, tá? Que vão ativar a execução daquela região de process, né? Então, imagina que eu tenho um process e se ele ficasse executando continuamente, ele ia ser paralelo junto com as outras instruções do código, certo? E na maioria das vezes não é isso que a gente quer. Então, a gente coloca aqui alguns sinais dentro dessa lista de sensibilidade e toda vez que algum desses sinais mudar de estado, o process é ativado e esses comandos são executados, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples, né? A gente tem algumas portas de entrada e saída, onde as saídas, elas recebem as entradas, né? E eu estou colocando aqui, eu estou definindo essa região do process como sequencial, tá? E eu estou colocando na minha lista de sensibilidade o sinal A, que é um sinal de entrada, tá? Então, toda vez que acontecer alguma mudança no A, eu vou executar essas instruções, ok? Então, no caso, o que vai acontecer quando eu mudar o A? Né? O valor de A passa para SA e o valor de B passa para SB. Se por acaso só o valor de B mudar, nada acontece aqui. Então, o SB não é atualizado quando o B é alterado, tá? O SB é alterado quando o A é alterado, né? Então, quando eu tenho alguma modificação em A, eu vou alterar o SA e o SB, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Então, eu tenho o A e o B, o SA e o SB no tempo. Nesse momento que o A alterou o estado de 0 para 1, então o SA alterou de 0 para 1 também, né? O B estava em 0 e permanece em 0, tá? Nesse outro momento aqui, onde só o B altera o estado, nada acontece com SA e com SB. Mas o B passou de 0 para 1, certo? Nesse outro momento seguinte, aqui no tempo 500, quando o A é alterado de 0 para 1, então eu altero tanto o SA quanto o SB. Né? Então, o A está na lista de sensibilidade, ele ativa o processo, e o processo vai atualizar as saídas SA e SB com os valores de A e B, respectivamente, então ambos passam para 1. Tá?
Aqui, nesse momento, o A passa de 1 para 0, né, no 600, então eu atualizo de novo, tá? Então, o SB, ele permanece em 1, porque o B está em 1, né? E o SA passa para 0, porque o A foi para 0. Eu posso perceber que aqui, mais ou menos no 650, o B passa para 0, mas o SB não é alterado, porque o B não está na lista de sensibilidade. E assim por diante, tá? Então, aqui é um resuminho do que a gente viu, né? E a lista de sensibilidade assim, as variáveis que estão dentro da lista de sensibilidade, elas têm que ser muito bem escolhidas, né? Para que para que meu hardware funcione de forma adequada, tá? Então, aqui eu tenho um outro exemplo, onde eu tenho SA e SB na lista de sensibilidade, né? Então, aqui, como eu tenho uma região de código sequencial, por exemplo, se o SA alterar o estado, então o SB atualiza o SC e o SA atualiza o SB. Quando o SB é atualizado, então o processo é executado novamente, né? E o SB atualiza o SC, tá? Então, se eu alterar o SA, esse processo ele vai ser executado 2 vezes, né? E na segunda vez eu vou atualizar o SC, tá? Se eu atualizar o SB, então eu atualizo o SC, né? E, acontece a mesma coisa. O SA vai atualizar o SB vai ser atualizado de novo, que posteriormente atualiza o SC, tá? Então, aqui está assim, uma sequência no tempo, né? Aqui o autor explica em função do delta. Então, esse atraso, né? Quanto tempo demora entre uma execução e a outra? Ela vai depender do próprio hardware, né? Esse tempo de execução, no caso de cada uma dessas atribuições, ele é configurado, é caracterizado como delta aqui, né? Então, se eu tiver um delta 0, então eu tenho a impressão que isso acontece simultaneamente, né? Se eu tiver algum delta diferente de 0, então eu vou ter esses passos bem definidos, tá? Eu tenho também construções, né, condicionais muito parecidas com aquelas que a gente viu na aula passada, tá? Mas se a gente prestar atenção, os comandos eles são diferentes. Então, eu tenho uma estrutura que chama if-else, tá? E a sintaxe dela é muito simples, né? If, then, else if, then, e até o end if, tá? Eu não vou entrar em detalhes do if-else, porque ele funciona exatamente como o if-else que vocês já conhecem, né? Mas ele é muito similar ao when-else, tá? Então, sempre que eu estiver trabalhando numa região de execução paralela, eu uso o when-else. Se eu estiver numa região de código sequencial dentro de um processo, eu uso o if-else, tá? E eu não posso trocar, o meu compilador de hardware não vai aceitar, né? Aí tem várias formas de aninhar, né, os if-elses, tá? Todos vocês sabem programar muito bem em C, né? E sabem como fazer essas diferenças de aninhamento, então eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui, tá? Aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, se o NA é igual a 3, então ele executa essas instruções, senão, se o NA é igual a 8 ou Y igual a 1, nada de novo aqui, né? E aí tem várias formas de eu aninhar, né? Então, aqui tem vários else ifs. Aqui no exemplo anterior, a gente tem um if dentro de outro if, né? E a gente normalmente substitui isso por else ifs e o código fica muito mais legível, né? Então, aqui eu tenho, basicamente, um multiplex de 4 entradas, né? E 2 sinais de seleção. Então, se o seletor for 0, 0, a saída recebe o I0. Se ele for 0, 1, recebe o I1, assim por diante. Nesse caso, como a gente está num processo, então, aqui eu estou colocando todos os sinais todos esses sinais, né, de entrada dentro da lista de sensibilidade, tá? Por que eu faço isso? Então, por exemplo, vamos supor que o seletor, ele esteja em 0, 0, né? Então, o meu sinal de saída recebe o I0, o entrada I0. Então, se eu alterar o I0, a saída, ela é alterada imediatamente, certo? Eu vou ter o I0 dentro da lista de sensibilidade, alterou o I0, ele entra aqui, ele verifica qual seletor e ele faz essa atribuição. Se as minhas entradas I não tivessem dentro da lista de sensibilidade, então, eu só ia alterar o estado da saída, né, o OT,
quando o seletor mudasse de sinal, mudasse de estado. E aí eu ia ter um efeito de saída completamente diferente, né? Então, quando eu mudo para 00, eu verifico, supostamente, se só o seletor tivesse na lista de sensibilidade. Quando eu mudo o seletor para 00, eu vou pegar o que está na entrada I0 e vou jogar na saída AOT, tá? Aí, mesmo que eu tivesse uma mudança em I0, se ele não estivesse na lista de sensibilidade, eu não ia realizar essa atribuição e o meu OT ia permanecer com o valor anteriormente atribuído, tá? Então, por isso que é importante, nesse caso do circuito de dual multiplex, dele ter todos esses elementos na lista de sensibilidade, tá? Uma alternativa, lembra quando a gente viu o enelse na aula anterior, a gente viu também o if select, né? São muito parecidos, as diferenças são muito sutis, né? As diferenças, elas são no último slide que a gente tratou desse assunto na aula passada. Então, aqui, a gente tem um similar ao if select, que é usado no código paralelo, a gente tem o case when, tá? Eles são iguais, a gente só muda a sintaxe porque o compilador, ele exige, né, estruturas com sintaxe diferente para regiões paralelas e seriais, mas ele funciona da mesma forma, tá? Ele é mais parecido com o switch case, né, que a gente lembra do C. Então, aqui eu tenho uma expressão de escolha, né? Quando essa expressão ela recebe esse estado, então eu executo um bloco de comandos, tá? Aqui, então, assumindo que eu tenho uma variável NA, né, um sinal NA, quando o NA é igual a 3, então o S0 recebe I0 ou I1, e o S1 recebe I3, tá? E assim, né, e assim por diante. Aqui está um exemplo completo do mesmo multiplex, usando o case when, né? Então, case, o select, né? Então, quando o select é 00, 01, 0 ou qualquer outra combinação, nesse caso só vai ter mais uma, então eu executo essas atribuições aqui, tá? Como eu disse antes, a gente sempre pode trocar uma dessa estrutura pela outra, né? Da mesma forma que no C, você sempre pode trocar o if, else pelo switch case aqui também, tá? E eles vão funcionar da mesma forma, tá? Uma alternativa à lista de sensibilidade, então, existem processos que não usam lista de sensibilidade, mas necessariamente eles precisam usar uma estrutura wait. Então, o wait, ele pode substituir a lista de sensibilidade, tá? A gente tem vários tipos de wait, né? Então, wait on, ele equivale a uma lista de sensibilidade. Então, aguardar enquanto alguma coisa acontece, né? Então, alguma coisa muda. E aí eu coloco uma lista das variáveis que vão ativar o wait on, né? Wait until é a mesma coisa, tá? Ele funciona de forma similar, né? O efeito é muito parecido, tá? E o wait for, ele suspende por tempo, tá? Então, wait for 30 milissegundos, 50 milissegundos, né? Normalmente, isso é usado só para simulação, tá? O wait for com o tempo. Então, quando você quer simular a troca de variáveis no tempo, né? Ou o efeito de um atraso, você coloca o wait on e o simulador, ele testa, né? E é uma forma de você tentar prever o funcionamento do circuito, né? Estimar o funcionamento do circuito diante de certos atrasos que podem acontecer, né? Então, se você vai fazer isso no simulador, você tem um controle muito grande do atraso dos sinais, você coloca esse atraso artificial para ver como o seu circuito se comporta, tá? Então, aqui, alguns exemplos, wait on, sinal A ou sinal B, esse aqui é idêntico à lista de sensibilidade, né? Wait until, sinal C igual a 1, é um pouquinho mais condicional, mas é muito parecido, né? Então, aqui, no caso, se o sinal A for se alterar esse estado ou para 0 ou para 1, ele é ativado. Aqui no wait until, o sinal C tem que ir para 1 para ele ser ativado, tá? O wait for 100 nanosegundos, né? E eu posso juntar, então, wait until isso por 50 nanosegundos, né? São instruções mais complexas, vão ser funcionais só mesmo no simulador, tá? A gente não pode usar o wait junto com a lista de acessibilidade, né? Então, como eu disse, o wait, ele substitui a lista de acessibilidade e necessariamente eu preciso ter um dos dois, tá?
Normalmente a gente usa o wait on ou wait until, e eles são facilmente trocados um pelo outro, né? Então, você acaba aprendendo bem um deles, e aí você acaba usando aquele, né? Aqui tem alguns exemplos de wait usando o atraso, né? Então, tendo um processo, ele executa essas instruções, aí ele espera 30 nanosegundos, executa essa aqui, espera 20 nanosegundos e começa o ciclo de novo. Tá? Aqui tem as simulações no tempo, né? Então, como eu disse, isso aqui é só para simulação, né? Aqui eu tenho o mesmo multiplex de 4 entradas, né? Na sua versão wait, tá? Então, eu tenho os sinais, né? E eu tenho uma atribuição aqui é similar, ela está escrita de outra forma, né? Então, eu faço essa forma de implementar o multiplex, ela é mais parecida com aqueles projetos de multiplex. Quando a gente aprende multiplex, né, lembra que a gente faz o desenho interno dos ANDs e do OR, né? Então, isso aqui a gente está implementando mais ou menos da mesma forma, né? Então, isso aqui ele está num nível muito mais baixo, né? Então, a saída 2, ela vai ter o I2 com a entrada I2, fazendo AND com S1 e NOT S0, né? Então, esse aqui é exatamente aquele AND que a gente colocava no projeto dos multiplex, na primeira aula que a gente viu multiplex, tá? Ele é um nível bem mais baixo de implementação do que os anteriores, que tem um nível muito mais alto, né? Muito mais, não, um pouco mais alto, né? Em termos acho que de entendimento, né? Então, esse aqui ele é bem próximo das portas da lógica digital. Os exemplos que a gente viu anteriormente, eles são mais parecidos com linguagem de alto nível, né? Então, isso aqui parece muito mais uma linguagem de alto nível, e eu não consigo visualizar aqui dentro nenhuma porta lógica imediatamente. A gente sabe que isso aqui é implementado com portas lógicas, mas isso aqui está parecendo muito mais uma linguagem de alto nível do que um projeto de hardware, né? E esse exemplo aqui, ele é claramente um projeto de hardware, tá? Bom, aqui tem algumas comparações, né? Então, na verdade, o enelse é muito parecido com o if-else, como eu disse, tá? Ele assim, a sintaxe é praticamente idêntica, né? O if-select é idêntico ao case-when, né? E aqui tem alguns cuidados, né? Então, assim, enfim, tem algumas dicas aqui, né, de como fazer os alinhamentos usando o else if. Não tem nada que vocês já não tenham visto, que vocês não conheçam bem, tá? Isso aqui é mais uma dica de projeto, mas para quem programa bem em C, vocês são capazes de olhar esse código e perceber que esse aqui é claramente, assim, é muito mais claro, né? Então, essa parte, a gente encerra essa parte da aula aqui, onde a gente viu essas estruturas de código sequencial, né, no processo, e a gente vê agora, a gente continua vendo alguns exemplos, né, na próxima parte da aula, tá, de uso de